Em um futuro distante, os antigos quase destruíram a humanidade em um evento conhecido como Guerra de 60 Minutos. Depois disso, os sobreviventes se uniram e criaram cidades gigantes móveis que agora percorrem a Terra. As cidades maiores caçam e absorvem cidades menores no grande terreno de caça, que inclui a Europa. Já na Ásia, um grupo contrário às cidades móveis criou um assentamento fixo protegido pela muralha de escudo. Certo dia, Hester percebe que a cidade predadora de Londres está se aproximando da cidade mineira de Salzaken. Como o objetivo de Hester é matar Thaddeus, o chefe dos historiadores de Londres, ela corre para se misturar entre os moradores de Salzaken, caso a cidade seja capturada. Logo, o alarme começa a soar e todos entram em pânico enquanto a cidade tenta fugir. Em Londres, por outro lado, as pessoas comemoram a caçada. Salzaken tenta escapar o mais rápido possível, mas Londres é maior e mais poderosa, tornando a perseguição fácil. Os motoristas de Salzaken decidem esvaziar os silos para diminuir o peso e ganhar velocidade. Eles seguem em direção às colinas, quase caem de um penhasco, mas conseguem virar a cidade no último segundo. Infelizmente, o movimento abrupto faz a cidade perder peças, incluindo uma roda. Londres aproveita a oportunidade para disparar arpões acorrentados, capturando rapidamente Salzaken e depois a engolindo. Dentro de Londres, os cidadãos de Salzaken são orientados a entregar qualquer tecnologia antiga. Enquanto isso, Catherine, filha de Thaddeus, está no Museu de Londres, onde tecnologias como smartphones e torradeiras são tratadas como relíquias antigas. Tom, aprendiz de historiador, a ajuda a procurar informações sobre a Guerra de 60 Minutos. Ele mostra uma máquina que construiu com peças antigas, usando-a para exibir um vídeo de uma arma chamada Medusa, que destrói uma cidade inteira. A arma foi tão devastadora que os antigos criaram um mecanismo chamado Crash Drive para desativá-la. Recentemente, Tom percebeu que algumas peças estão desaparecendo, mas seus chefes não o levaram a sério. Por isso, ele criou um compartimento secreto que requer uma senha. Ele mostra a Catherine a tecnologia de nível militar que escondeu, sem saber que Herbert, outro aprendiz de historiador, está espionando. Tom quer jogar tudo no pântano para que ninguém mais use isso para causar dor e morte. Quando eles deixam o escritório, Herbert informa que está rebaixando Tom, enviando-o para limpar os níveis inferiores. Como é horário de pico, Herbert sabe que Tom não chegará a tempo e será demitido. Porém, Catherine promete ajudá-lo. Usando seu passe VIP, Catherine leva Tom pelos elevadores especiais. Durante o trajeto, Tom explica que precisa chegar rápido aos níveis inferiores para recolher relíquias antigas que os novos cidadãos descartaram antes que sejam jogadas no lixo e queimadas como combustível. Nos níveis inferiores, os cidadãos de Salzaken estão sendo processados e suas armas são confiscadas. Hester passa sem problemas, escondendo sua faca na manga. Logo, Tom chega às lixeiras e começa a recuperar tecnologias antigas, como torradeiras, ganhando a aprovação de Thaddeus, que está lá para verificar uma célula de fusão extremamente perigosa. Tom aponta que os engenheiros roubaram todas as células do museu e Thaddeus promete se livrar delas. Perto da ali, um homem de Salzaken empurra um guarda causando uma briga. Thaddeus grita para pararem e Hester aproveita a confusão para se aproximar dele. Tom a percebe e tenta alertar Thaddeus, mas é tarde demais. Hester anuncia que está se vingando pela mãe e esfaqueia Thaddeus. Quando ele a empurra, o lenço de Hester cai, revelando uma cicatriz feia. Ela tenta atacá-lo novamente, mas Tom a impede, desarmando-a. Furiosa, Hester dá um soco no estômago de Tom enquanto os alarmes soam, anunciando a chegada dos oficiais. Hester foge e Tom a persegue. Eles entram em Salzaken, que está sendo destruída por serras gigantes e garras. Eles precisam desviar das máquinas em movimento e evitar ficar muito tempo em construções que estão desmoronando. Continuam correndo de superfície em superfície até chegarem a uma plataforma onde precisam se apressar, já que uma enorme máquina destruidora está vindo atrás deles.
deles. Hester atravessa uma porta e a fecha, forçando Tom a fazer um esforço extra para passar. A perseguição continua, mas Hester muda de direção ao ver Tadeu se aproximando. Com medo de ser capturada, Hester pula da grade de descarte de lixo. Tom tenta salvá-la segurando seu pulso, mas ela o força a soltá-la, dizendo para perguntar a Tadeu sobre sua cicatriz e sua mãe morta. Quando Tadeu chega, Tom repete o que ouviu e Tadeu o empurra, fazendo-o cair também. Logo, Catherine e os guardas chegam e acreditam quando Tadeu diz que a grade quebrou, mas Catherine percebe Bevis escondido. O lixo deveria jogar os corpos fora, mas as buscas por aeronaves não encontram nada. Hester se esconde em um rastro deixado pelas cidades móveis, escondendo Tom sob folhas. Ela revira os bolsos dele e rouba seu dinheiro e faca. Nesse momento, Tom acorda e começa a segui-la. Irritada, Hester o ameaça com a faca, mas ele a convence a ficarem juntos por enquanto. Em Londres, o prefeito Crome repreende Tadeu por desperdiçar recursos e não avançar nos planos. Tadeu visita sua cientista, que está desenvolvendo uma arma para ele, mas precisa de mais semanas ou mais tecnologia antiga. Tadeu entrega a célula de fusão e a cientista revela que uma prisão offshore capturou um Stalker, uma criatura meio zumbi, meio robô, que é caçadora de recompensas e continua gritando o nome de Hester. Tadeu vai até a prisão, encontra Shrike, o Stalker, em uma cela sobre o mar e descobre que ele quer matar Hester por ela ter quebrado uma promessa. Ele volta para sua aeronave e ataca a prisão, destruindo as estruturas e libertando Shrike. Enquanto isso, Catherine segue Bevis até ele confessar o que viu. Tadeu tentou matar Hester e Tom. Bevis explica que o projeto de energia dos anúncios é uma fachada para algo maior que está sendo construído na catedral, mas ele nunca conseguiu entrar por causa dos guardas. Catherine se oferece para ajudar. Enquanto isso, Hester ensina Tom a beber água suja do chão se ele quiser sobreviver e compartilha seus Twinkies. Tom fica chocado, já que esses alimentos têm mais de 1000 anos, mas Hester explica que a comida dos antigos nunca estraga. Ao acordar, ela encontra Tom gritando e balançando os braços para chamar a atenção de duas cidades móveis. Infelizmente, são saqueadores que começam a disparar arpões contra eles. Tom tem dificuldade para sair do rastro e Hester o ajuda, mas quando ele se vira, ela desapareceu. As cidades quase alcançam Tom, que recua e cai em um buraco. Descobre-se que ambos caíram em uma cidade subterrânea chamada Scuttlebug, que começa a se mover assim que os saqueadores vão embora. No início, o motorista e sua esposa parecem gentis, mas logo jogam Hester e Tom em uma cela. Enquanto descansam, Hester conta que sua mãe, Pandora, morreu quando ela tinha 8 anos. Pandora era arqueóloga e viajava pelo mundo desenterrando o passado. Tadeu era um amigo próximo que a visitava com frequência, até que um dia eles encontraram algo muito perigoso. Quando Tadeu tentou pegar o objeto para seus próprios fins sombrios, Pandora tentou impedi-lo e os dois começaram a lutar. No confronto, Tadeu caiu e derrubou uma lâmpada, iniciando um incêndio. Desesperada, Pandora deu um colar a Hester e pediu que ela o protegesse antes de Tadeu esfaqueá-la. Hester tentou salvar a mãe, mas Tadeu a atacou com uma faca, deixando a cicatriz. A pequena Hester fugiu e Tadeu escapou com o objeto misterioso. Tom pede sua faca a Hester e abre uma escotilha no chão para tentarem fugir. No entanto, Hester está com a perna ferida e não consegue pular tão alto, pedindo para Tom ir sem ela. Tom se recusa a deixá-la sozinha e fecha a escotilha. Depois, os dois são levados a outra cidade para serem vendidos como escravos. Quando o leilão começa, a rebelde procurada Anna anuncia que está comprando Hester. O leiloeiro, sabendo da recompensa pela cabeça de Anna, tenta capturá-la, mas Anna atira na cabeça dele. A multidão e os guardas entram em pânico e uma luta começa. Anna continua atirando em qualquer um que tente pegá-la, enquanto Hester pega uma arma de um guarda morto e liberta Tom das correntes. Os dois fogem juntos, enquanto Anna troca sua arma por uma espada e derruba qualquer pessoa que a ataque. Ela até tem uma lâmina escondida no sapato para matar com chutes. Pequenas cidades estão por toda parte, dificultando a fuga. Tom e Hester continuam desviando até encontrarem uma área aberta, mas são bloqueados por Shrike. Sem escolha, começam a
escalar uma roda gigante de uma cidade, pulando de uma roda para outra até chegarem a uma plataforma. Shrike rapidamente os alcança e os empurra-la, mas antes que possa atacar, Anna aparece com sua aeronave e atira nele. Hester sobe rapidamente a bordo e Anna decola sem se interessar em salvar Tom. Recusando-se a deixá-lo para trás, Hester joga uma corda para ele, mas Shrike a agarra também e começa a puxar. Anna entrega uma lâmina para Hester e manda cortar a corda, mas Hester joga a lâmina para Tom, que corta a corda abaixo de si, deixando Shrike para trás. Quando a aeronave está longe o suficiente, Anna coloca o piloto automático e cuida do ferimento de Hester. Ela explica que conhecia Pandora e a procura desde a morte dela. Anna não entende como Hester sobreviveu sozinha por tanto tempo, e Tom percebe que Shrike a criou. A princípio, Hester fica irritada com o segredo revelado, mas depois concorda em contar sua história. Após a morte da mãe, Hester vagou sozinha pelos pântanos até desmaiar. Foi quando Shrike a encontrou e a levou para casa. Shrike também pegou o colar. Dentro de seu veículo, ele tinha várias bonecas assustadoras e Hester teorizou que ele estava tentando se redescobrir, pois encontrou uma foto de seus dias como humano. Shrike queria que Hester se tornasse uma stalker como ele e Hester prometeu que faria isso. No entanto, ela fugiu ao saber que Londres estava na área e que poderia alcançar Thaddeus. Desde então, Shrike a persegue. Algumas horas depois, eles chegam a Airhaven, a cidade no céu. Aqui, todos os rebeldes se reúnem para formar a Liga Antitração. Anna explica que Pandora encontrou algo perigoso e disse que, se algo acontecesse com ela, Anna deveria encontrar Hester, pois ela era a única capaz de deter Thaddeus. Hester não consegue se lembrar do que a mãe encontrou, mas quando os rebeldes mencionam que Thaddeus está reunindo células de fusão, Tom desenha um símbolo estranho que Hester reconhece. Tom explica que o objeto misterioso é o sistema de controle de uma arma de energia quântica e Anna deduz que Thaddeus quer destruir a muralha de escudo na Ásia. Em Londres, Herbert procura Thaddeus para dizer que encontrou um depósito de tecnologia antiga. Mais tarde, Catherine e Bevis se encontram com o diretor do museu, que revela que os engenheiros invadiram o compartimento secreto de Tom e levaram toda a tecnologia. Depois, ele mostra um túnel secreto atrás de uma parede com milhares de escadas. Subir será um grande esforço, mas isso os levará direto à catedral. Minutos depois, os dois saem de um sarcófago dentro da catedral, a tempo de ver Thaddeus terminando sua arma usando a tecnologia do museu e o sistema de controle de Pandora, chamada de Medusa, como no vídeo. Nesse momento, o Major Chrome invade a catedral furioso, porque Thaddeus ordenou que Londres seguisse para o leste. A raiva de Chrome aumenta ao ver Medusa, percebendo que Thaddeus quer ir à guerra como se não tivesse aprendido com a história. Chrome ordena que os engenheiros desliguem a arma, mas todos o ignoram. Thaddeus atira e mata Chrome. Nas sombras, Catherine finalmente vê o verdadeiro rosto de seu pai. Em Airhaven, os rebeldes recebem uma mensagem avisando que Londres está indo para o leste. De repente, a energia acaba e eles ouvem gritos do lado de fora. Hester reconhece isso como uma tática de distração e logo Shrike invade o local. Os rebeldes abrem fogo contra ele, mas não o machucam. Em seguida, tentam atacá-lo com lâminas, mas Shrike facilmente mata todos um por um. Nesse momento, uma explosão ocorre e a cidade começa a pegar fogo, caindo lentamente. Logo, grande parte da população escapa em aeronaves, e Tom e Hester correm para encontrar uma também. Com um salto, Anna finca a lâmina de seu sapato no peito de Shrike, causando algum dano. Então, os rebeldes jogam uma granada que gruda na perna de Shrike. Quando ela explode, abre um buraco no chão, fazendo Shrike cair. Os rebeldes conseguem evacuar, sem saber que Shrike se segura em vigas de aço. Quando Tom e Hester estão prestes a alcançar a aeronave de Anna, Shrike aparece diante deles. Tom tenta atacá-lo para defender Hester, mas Shrike o pega pelo pescoço e o joga no chão, pisando em seu peito. Hester imediatamente agarra a perna de Shrike, implorando pela vida de Tom. Ao notar suas lágrimas, Shrike recua, chocado ao perceber que ama o garoto. De repente, os danos em seu sistema o fazem falhar e ele cai de joelhos. Shrike entrega a Hester o colar
colar e a libera de sua promessa antes de cair morto. Enquanto a cidade desaba, Anna chega para levar os dois à aeronave e eles finalmente escapam. Airhaven logo cai no chão. No dia seguinte, as aeronaves rebeldes atravessam um buraco na muralha de escudo e chegam a Chang'o, uma cidade fixa que não se move. Eles se reúnem com o governador Quan para avisar que Londres está vindo. Anna sugere atacar primeiro, mas Tom protesta, pois destruir Londres mataria muitos civis inocentes. Quan concorda que isso não é ideal, mas não há alternativa. É Londres ou Chang'o. Alarmes soam na cidade e todos se preparam para a batalha. À noite, Londres finalmente se aproxima da muralha e Thaddeus ativa Medusa enquanto Anna envia as aeronaves rebeldes. Enquanto esperam, Hester encontra um retrato do mito da Medusa que a faz lembrar do colar. Ela o abre e encontra um crash drive dentro, mostrando imediatamente a Tom. Nesse momento, a arma termina de carregar e dispara seu primeiro feixe de energia contra a muralha, destruindo dezenas de aeronaves, canhões de defesa e matando milhares de pessoas. A muralha sofre danos severos e um enorme incêndio começa. Em Londres, a multidão comemora. Agora, a arma precisa de alguns minutos para recarregar. Hester e Tom dizem a Anna que precisam ir até Londres para desligar Medusa, e ela concorda em levá-los, enquanto os outros rebeldes oferecem cobertura. Quando as aeronaves se aproximam de Londres, Thaddeus dispara novamente. As aeronaves desviam o máximo que podem, mas ainda sofrem danos. Os rebeldes formam uma formação para distrair o inimigo, enquanto Anna voa abaixo nas sombras. Londres abre fogo, e as aeronaves rebeldes revidam, destruindo alguns prédios da cidade e causando pânico na multidão. Uma luz localiza Anna e um rebelde se aproxima para destruí-la, expondo-se ao fogo inimigo e sendo derrubado. Os outros rebeldes se concentram em destruir todas as luzes, permitindo que Anna voe em segurança. Infelizmente, isso expõe toda a equipe, que é derrubada no processo, mas conseguem destruir todos os holofotes. Anna deixa Hester perto da catedral antes de abrir fogo contra os guardas. Então, ela sobe no telhado deixando a aeronave sob o controle de Tom. Quando Thaddeus está prestes a disparar Medusa novamente, Anna aparece e tenta matá-lo primeiro, mas um guarda toma o tiro em seu lugar. O computador avisa que o sistema está superaquecendo e todos os engenheiros fogem, permitindo que Hester entre sem ser vista. Thaddeus atira em Anna, ferindo-a, e eles começam a lutar com lâminas. A princípio, os dois parecem ter habilidades equivalentes, mas Anna se distrai ao ver Hester no computador e tenta manter Thaddeus ocupado. Thaddeus a segura sobre a sacada e a esfaqueia, matando-a, mas Anna morre em paz vendo Hester finalmente desligar Medusa. Enquanto a arma entra em colapso, Thaddeus sai da catedral e encontra Catherine, que o insulta, chamando-o de assassino, dizendo que ele falhou. Thaddeus discorda, afirmando que a muralha está caindo. Ao mesmo tempo, seus homens entram na sala de controle de Londres e matam todos os operadores. Agora a cidade está avançando sem controle, o que significa que colidirá com a muralha para destruí-la. Catherine corre até a sala de controle e tenta usar os freios, mas eles estão quebrados. Ela consegue contatar Tom e ele cria um plano. Enquanto isso, Thaddeus tenta escapar em sua aeronave, mas encontra Hester bloqueando seu caminho. Quando ela se prepara para matá-lo, Thaddeus revela que é seu pai. Hester se lembra de Pandora e Thaddeus se beijando, permitindo que ele a desarme. De volta a Catherine, ela abre o portão da cidade e Tom voa para dentro para atirar no motor, que começa a explodir. Enquanto Londres treme e diminui a velocidade, Hester pula sobre Thaddeus e eles lutam no topo de sua aeronave que está decolando. Após muita luta, Thaddeus segura Hester contra a grade para estrangulá-la, mas ela pega a faca de Tom e corta o rosto do pai. Em vez de matá-lo, Hester pula da grade a tempo de ser pega por Tom. Quando estão a uma distância segura, Tom dispara contra a aeronave de Thaddeus, que cai e colide no chão. Thaddeus sobrevive, mas aterrissa perto demais de Londres. A cidade o atropela antes de finalmente parar. Agora há um grande buraco na muralha. Catherine guia os sobreviventes de Londres em direção a ele e encontra vários guardas, mas Quan os faz baixar as armas e acolhe os refugiados. Na aeronave de Anna, Hester e Tom concordam em explorar o mundo juntos.